Olá, meus amigos, um dia de muita paz do Cristo para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, amparado pela espiritualidade amiga, para realizarmos o estudo da obra espírita que nos traz tanta alegria e tanta felicidade. Hoje nós iremos então estudar a obra Vida e Sexo. Hoje nós iremos estudar o capítulo 13, intitulado Tédio no Lar. Vamos lá então, que o nosso Senhor Jesus e a espiritualidade amiga possam mais uma vez nos inspirar e nos conduzir. O nosso querido Emmanuel pega uma citação de O Livro dos Espíritos, questão 939 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Essa pergunta foi feita no século XIX, mas está bem atual, né? Você vê que essa complicação farré tempo, né? Como diz lá os nossos irmãos, farré tempo, né? Vocês entenderam a pergunta? Ficou claro? Então, já uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que esse povo fica nessa indiferença na relação a dois? Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Porque é uma encarnação errada. Uma punição. Uma relação dessa. Vamos já entender. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências? E que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Nossa, olha que cara sarado, né? Bonitão, olha, nossa. Olha que moça bonita, né? Corpão. Sarado, né? Um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela, é que ela aí é pessoa, tá? Vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la. Como diz a sogra de minha irmã Socorro, é preciso comer 1 quilo de sal junto. Tanto assim que, em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente, ou seja, consente de consentir, né, na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, ou seja, quando começa a cair tudo, você entendeu, né? A idade chega, o espírito vê a realidade. 2 espécies há de afeição: a do corpo e a da alma. Qual é a que a gente mais encontra, gente? Do corpo. Acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra, confunde tudo. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura. Efêmera a do corpo, acaba rapidinho. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça, porque era uma admiração material, era corpo. Gostei disso. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. Vamos ver o comentário do senhor Emmanuel. Entre muitos pares de criaturas entrelaçadas nos ajustes do coração, o tédio reponta, ou seja, começa a surgir
lembrando o ácido inesperado, azedando a vida em comum. Azedando. É aquela relação que um acorda com a cara emburrada, o outro também, ninguém mais diz bom dia para ninguém. Acabou. Azeda. Algumas vezes é o parceiro que se arroja à indiferença. A mulher pinta o cabelo de roxo e ele não percebe. De vermelho. Ela faz uma cirurgia plástica, muda o rosto todinho e ele não percebe. Ela põe botox, já está com a cara toda inchada e ele não percebe. Ele não responde, ele faz só assim, ó, Não é mais nem monossílabo, é só Te conhece? Só falta dizer, eu te conheço. Indiferença total, não participa mais de nada. Amor, fofo, eu vou pintar essa parede aqui, irmão, o que você acha? Faz o que tu quiser, não tô nem aí. Pinta da cor que tu quiser, tu que escolhe sempre. De outras, é a parceira, a fofa, que se entrega à secura ou ao relaxamento. Ela veste aquela blusa de meia do político de 1980, aquele vestido surrado, né? Põe bob na cabeça ou faz uma touca, né? Dorme com bob na cabeça, entendeu? Fofo chega, ela ainda tá cheirando a suor, transpirada, mas aqui em Manaus, que a gente transpira mesmo, a gente quieta, a gente está transpirando por causa da umidade. Relaxamento total. Porque, gente, nós fofas sabemos, quando há interesse a gente se arruma toda, a gente fica toda metidinha, né? Aí quando a gente já tá, sabe, nem saber, mano. Então, o cabelo montado, chapinha, não sabe nem o que é isso, né? Salão de beleza nem nunca mais, né? Fica aquela coisa, a pessoa chega, o que tem pra jantar? Vai lá ver na geladeira. Quem tem mais lá, até cego, Ô, amor, que lua bonita, nunca vi lua não, abestada. Nunca viu lua não, abestada. Fica essa coisa assim, doida. É porque ele é da nossa, é nosso antigo. A gente falava, nossa, você já viu como a lua está bonita, né? A gente era mais romântico, né? Hoje em dia, se falar isso, nessa relação aqui, a gente é abestada mesmo. Tu não tem o que ver, não? Vai fazer alguma coisa. Porque, gente, parece assim, a gente brinca, mas as relações se tornam isso. Isso. É muito desagradável uma relação dessa. É a parceira que se entrega à secura ou ao relaxamento. Secura, seca. Emoção nenhuma, sentimento nenhum. Tão logo surjam semelhantes pragas. O que é a praga? O tédio, a indiferença do parceiro, a secura da mulher, porque lembra que a mulher, ele colocou o termo aqui secura, porque a mulher é o coração do lar. E ele colocou aqui a indiferença, porque o homem seria o cérebro do lar. Pensa um cérebro indiferente. Tão logo surjam semelhantes pragas da lavoura doméstica, é razoável que se faça judiciosa autoanálise, cada um faça, de lado a lado, a fim de que o parasito, essa praga, destruidor da felicidade, seja erradicada completamente. Quando o homem e a mulher se confiam, teve uma empresa que trabalha com cosméticos, decidiu pegar esposa que ia assinar o divórcio. E como era empresa de cosméticos, gente, arrumou a fofa divinamente bem, fez uma maquiagem show e ela vai toda assinar o divórcio. Quando ela chega, que o esposo, que vai ser ex, olha, gente, é impressionante você ver, eles ficam assim de boca aberta, como quem diz, Tu estava aí o tempo todo? tu estava aí o tempo todo. Onde é que tu estava? Onde é que tu estava? Onde estava tu, né? Como diz a música. Se eu soubesse.
Assim mesmo, eles, sabe o ser humano abobalhado em olhar as mulheres arrumadas, bonitas. Então, fofas, capricha. Pra que esse blusão horroroso? Esse cabelo desconectado. Arruma essa unha, arruma esse cabelo. Não usa bob, não. Não na frente dele. Usa escondido. Quando ele chegar, corre e arranca tudo da cabeça, mas não deixa ele te ver assim, não. Fofos, vocês, olha essa barriga. Vamos caminhar um pouco, fazer um exercício. Não se joga no sofá, pelo amor de Deus, brincando com controle remoto. Isso é uma visão do inferno. Então nós temos verdadeiramente que a gente está constantemente conquistando um ao outro. Porque aqui, infelizmente, a forma ainda pesa muito. Mas a gente acabou de ler no nosso lar. Lembra lá da figura elegante, esbelta? Espírito, como era o nome dela? Paulina. A Paulina. Capítulo 30 de O Livro Nosso Lar. Chiquérrima no mundo espiritual, iluminada. Túnica dela de seda. Eu digo, tá vendo? Mesmo em espírito a gente tá bem arrumadinho. Então, que a gente possa lembrar disso. Então ele diz assim, é hora de fazer essa autoanálise. Quando o homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, essa rendição, essa sujeição é tão absoluta que passam praticamente. Agora olha o que ele falar. Olha que se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais. Então fazer sexo não é ir bem ali comprar uma pomadinha para passar nos olhos, não. Fazer sexo não é assistir um filme. É um compromisso. Praticamente a viver... Então, olha só. É tão absoluta que passam praticamente a viver numa simbiose de forças. Qual se as duas almas habitassem num só corpo. Isso quando é material. No ligamento afetivo... Primeiro, quando um homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais. Olha a dependência desses dois. Você entendeu? Agora ele diz, no ligamento afetivo, ambas recordam o cérebro e o coração. Porque no primeiro é apenas o desejo, a vontade de realizar. Ninguém para pensar. Vibrando em sintonia numa existência indivisa. Compreensível que se um dos companheiros, ou mesmo ambos, esmorecem, ou seja, enfraquecem na indiferença, sem cogitarem da responsabilidade que abraçaram um perante o outro, é a morte da união que sobrevém, inevitável, com os resultados infelizes de que se fará seguir, indiscutivelmente. Verificada a presença do tédio, é imperioso ausculte cada um deles o próprio íntimo, de modo a saber se o desequilíbrio estará enraizado nos desregramentos poligâmicos, que nos marcaram a individualidade em existências pretéritas, a fim de corrigir-se em salvadora dieta emotiva a compulsão que, porventura, os arraste ainda para a fome de prazeres inúteis. Então vamos colocar no português bem claro. Numa encarnação anterior, tu arrebentou a boca do balão. Muitas relações, como ele coloca aqui, poligâmica. Ou seja, tu era um homem e uma mulher de muitos. Nesta encarnação você está casado. E aqui no Brasil é monogâmico. Então, de repente, chega um momento que você sente aquele tédio, aquela coisa.
As imagens vêm na cabeça lá do passado, não muito distante. Muitas mulheres, muitos homens. E aí o que acontece? A pessoa entra naquela o quê? Monotonia. Aquilo fica monótono. Porque está acostumado com oba-oba. Ele não aguenta, ela não aguenta. Mas aqui ele colocou esse propósito a fim de corrigir-se em salvadora dieta emotiva. Salvadora. Por isso a nobreza de um casamento. Por isso o esforço da monogamia. Para que possamos educar os nossos sentimentos, educar os nossos desejos. É uma luta? É uma luta. Mas e aí? Você vai perder a sua encarnação por causa de sexo? Pelo amor de Deus, nós já estamos há milênios enrolados com isso. Vamos continuar? A sexualidade no casal existe, sobretudo em função de alimento magnético entre os dois corações que se integram um no outro, e daí procede a necessidade de vigilância para que a harmonia não se perca nesse circuito de forças. Olha aí, alimento magnético na relação sexual do casal. Noutros lances da experiência, observarão parceiro ou parceira, conforme o caso, que a influência de alguém lhes atinge o âmago do ser, incitando-os a ligações sexuais diferentes. Então, no primeiro momento do casal, a monotonia, a falta do bacanal. No segundo momento, tá tudo muito bem, obrigado. Tu vai e encontra aquele cão que já viveu contigo em encarnação anterior e que excita tudo dentro de ti de novo. Olha o que ele fala nesse caso, quando incitando-os a ligações sexuais diferentes. É o pretérito que volta, apresentando de novo aquelas mesmas criaturas com quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiências francamente infelizes. A relação, o ato. Carregam, conduzem consigo os mesmos ingredientes de sedução com que nos arredaram, nos afastaram de obrigações assumidas, sugerindo-nos o retorno a processos de vida incompatíveis com o nosso dever e tentando deslocar-nos a mente dos alicerces do equilíbrio em que o tempo nos restaurou. O tempo está restaurando, você está até casado, olha como você evoluiu. Você está conseguindo ter uma relação monogâmica, aí aparece um cão, tu vai jogar tudo isso e vai perder tudo? Gente, se você encontrou alguém que mexe muito contigo e que tu já está casado, fique de joelho no milho, faça 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria, pega a prece de Cárita, lê todinha. Titia tá brincando, mas olha, se isso acontecer, aí você vai procurar a tia ainda para fazer um diálogo fraterno. Conceição, encontrei o amor da minha vida. É minha alma algemada. Aí eu digo, mas você não é casado? Eu sou, mas eu não estou bem com o meu amor, com o meu marido, com o fofo. E esse é o meu amor, é o meu grande amor, Conceição. E aí? Vou dizer aqui para vocês. Se tu estás numa relação e aparece um outro que tu diz que é o amor da tua vida, a prova é justamente essa. Esse que tu vai largar não é a primeira vez que tu estás largando. Tu vai repetir de novo a mesma cena. Enquanto nós estivermos resgatando aqui no Brasil e no planeta Terra, tá tudo bem. Mas pensa uma encarnação que tu vai lá para o Oriente Médio, usar burca. Pensa numa encarnação que tu será exilado do teu planeta. Porque chega uma hora, gente, que não dá mais.
Conceição, quantas vezes tu voltasse ao mundo espiritual por causa desse caboclo? De novo? Você cai sempre na mesma? Até quando? Por isso é que a gente falou ainda há pouco no livro Nosso Lar. Algumas reencarnações são prisões, outras um verdadeiro manicômio e outras uma escola. Então nós escolhemos a forma da nossa reencarnação. Para finalizar, seja qual for o motivo em que o tédio se fundamente, recorram os companheiros imanizados, magnetizados. Lembra lá do magnético? A sexualidade no casal existe sobretudo em função de alimento magnético? Olha só. Recorram os companheiros imanizados em mútua associação no lar. Esse imanizado é de magnetizados. Ao apoio recíproco, mais profundo e mais intensivo. Com isso, estarão em justa defesa de harmonia íntima, sem castigarem o próprio corpo. E reeducar-se-ão, sem hostilizar os que, porventura, lhes demonstrem afeto, mas acolhendo-os. Então tu encontrou o fofo, o caboclo, é o fofo, morre de amor, tá morto de apaixonado, mas você já está casado, você já está casada. Transforme essa criatura em um amigo. Porque eu acho interessante, amar não é proibido. Amar é um ato divino. Querer o bem do outro é um ato divino. Ninguém é proibido de amar a ninguém. Mas nós temos que entender e respeitarmos aqueles a quem nós estamos envolvidos, magnetizados pelo compromisso sexual de um casamento. Então não há nenhum problema eu amar o Augusto, mas haverá todo problema eu desejar o Augusto, eu querer possuir o Augusto. Porque se eu verdadeiramente amar o Augusto, eu jamais irei incentivá-lo a abandonar sua família. Porque eu saberei que uma vez ele fazendo isso, ele estará arrumando compromissos para si próprio. Entendeu, gente? O amar é pensar no outro antes de pensar em si. Desejar o Augusto, querer que ele largue tudo para vir, é egoísmo. Eu estou pensando apenas em satisfazer os meus caprichos pessoais. Então, o que é que faz então? Lhes demonstrem afeto, mas acolhendo-os, não mais na condição de cúmplice das aventuras deprimentes a que se renderam outrora, e sim por irmãos queridos, com quem podemos fundir-nos em espírito no mais alto amor espiritual, muito maior do que apenas uma relação sexual. Então, a humanidade faz muito sexo, mas a humanidade pouco ama. E esse, como bem diz, é o mais alto amor espiritual. Vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, como é bom esse encontro com alegria, amizade, companheirismo. Como é bom aprendermos a fraternidade, a troca, esse estudo dessas obras maravilhosas que nos enche o coração de alegria, de paz e de bom ânimo. Como é bom as segundas-feiras e as sextas-feiras, onde sempre saímos melhor, mais leves. E como aprendemos em libertação, acho que a nossa aura melhora um pouquinho. Ajuda-nos a mantermos esse vínculo e essa disposição aurida nesses estudos, para que possamos colocar em prática no dia a dia, aonde quer que estejamos, mas principalmente nos nossos desafios maiores, no lar, com a família, com os mais próximos.
Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque sabemos que tu estás conosco até os fins dos tempos. Que assim seja.